Fala pessoal ligado no Grande Prêmio, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel Curti e o GP às 10 dessa quinta-feira à noite é comigo. Bom, estamos às vésperas do início da maratona da Indy, aquele período em que a gente não passa mais um final de semana sem ter corrida, ou pelo menos a classificação da Indy 500. O que vai acontecer nas próximas semanas? Esse final de semana tem o GP de Indianápolis, né? Aquela corrida no circuito misto. Primeiro ponto. Aí vamos para a classificação da Indy 500 no final de semana seguinte. No último final de semana de maio, as 500 milhas de Indianápolis. Sem sossego, na primeira semana de junho, rodada dupla em Detroit. 2 corridas, sábado e domingo. Na outra semana, no segundo final de semana de junho, a corrida no Texas, o segundo oval da temporada. Só depois que teremos um final de semana sem corrida antes da continuidade da temporada. Ou seja, são 5 finais de semana com 5 corridas, mais a classificação da Indy 500, já que em um final de semana tem 2 provas em Detroit. Então é um momento que decide campeonatos. Assim, essa maratona, se a gente dividir a temporada da Indy em quartos, é o segundo quarto da temporada. Mas ele tem um peso, acaba tendo um peso maior do que os outros, porque é pontuação dobrada Indy 500, né? Indy 500 é a principal prova da temporada, é o único momento em que a gente vai ter rodada dupla, né, em Detroit. E a sequência, ela é muito desgastante, fisicamente, mentalmente. Então, ela acaba sendo até injusta, né? Ela tem momentos em que a maratona acaba sendo injusta, mas é tanto ponto em jogo, que o campeão fatalmente é o cara que se sai bem na maratona. Pode não ser o melhor da maratona, mas se ele for muito mal nessas corridas, ele está fora do jogo. E aí, vamos relembrar isso no vídeo de hoje. Eu coloquei aqui alguns problemas que eu sinto nessa maratona, né? É claro que é legal ter corrida todo final de semana, assim, para o fã, ainda que eu tenha minhas dúvidas se o fã da Indy de verdade gosta de ter a corrida em Detroit tão perto das 500 milhas de Indianápolis. Eu, particularmente, acho bem esquisito, né? Meio de ressaca da Indy 500, você já mergulha numa rodada dupla na rua. Eu acho um pouco anticlímax, eu acho um pouco desnecessário ser tão perto. Mas enfim, tem esse lado. Agora, os problemas são vários, né? Primeiro que a gente começa tendo a Indy 500 como a primeira corrida em oval da temporada. Isso é um erro, né? Na minha opinião, a gente deveria ter outra prova em oval antes, para caso a corrida seja ruim, que seja nesse oval e que as equipes e a categoria possam trabalhar para corrigir para a Indy 500, que é a principal prova, né? É a prova que o mundo inteiro está assistindo. Mesmo quem não gosta da Indy costuma gostar da Indy 500, costuma assistir. Então não pode ser uma prova ruim. Ano passado foi uma prova ruim, né? Então acho que ser a primeira prova do calendário atrapalha. Outra coisa, como temos poucos ovais no calendário, o GP do Texas, né, logo depois, né, tem Indy 500, tem Detroit e tem o Texas, elas são encavaladas. Poderia ter um espaço maior, né? Poderia ter uma diferença de datas um pouco espaçada para a gente poder desfrutar mais dos ovais. Eu acho que eles são muito perto, né? A Indy 500 e o Texas, para o Texas ter a devida importância, né? Uma pista tão legal, um oval diferente dos outros, né? Um oval triangular. Acho que deveria ser um pouco separada dessa maratona, pelo menos que fosse. Pouco tempo para pilotos, para equipes. A parte das equipes é a parte de preparação. Que equipe em sã consciência com a Indy 500 vai focar seus esforços numa prova de rua, que é Detroit logo depois? Então é pouco tempo para você virar a chavinha. E para os pilotos também, né? A parte física, lógico que é muito complicado você correr tanto assim em sequência, mas e o mental, né? Vamos lembrar do Hinchcliffe ano passado, quando ele perde a chance de correr a Indy 500, a temporada dele desaba até ele conseguir se reencontrar em Iowa e vencer aquela corrida. É um fator também. Essa maratona acaba desgastando mentalmente, psicologicamente os pilotos e tirando um pouco do foco das equipes, que tem que se virar para se adequar aos mais diferentes tipos de circuito. Começa no misto do GP de Indianápolis, passa por 2 ovais, tem corrida em rua, rodada dupla, então é complicado. Mas o maior para mim, o maior dos problemas, está justamente no GP de Detroit. E aí para mim que na verdade é a parte mais injusta dessa maratona, porque a Indy 500 é a principal corrida do calendário. Eu até concordo que a última prova do calendário seja rodada dupla, até para dar aquela emoção, para aumentar, para expandir a briga pelo título, geralmente até 5, 6 pilotos, como acontece algumas vezes
com a pontuação dobrada. Mas Detroit acaba tendo o mesmo peso que a Indy 500, porque são 2 corridas, são 100 pontos em jogo, né? Basicamente é a mesma coisa que a Indy 500, dividida em 2 corridas, é óbvio. Mas qual é o sentido disso? Né? E logo depois de você se preparar para uma corrida que várias equipes fazem só ela no ano, todas as outras estão se preparando para ganhar o título da Indy e para ganhar a Indy 500. Daí 5 dias depois da corrida, você já está classificando em Detroit, correndo já em Detroit, né? 7 dias depois você já fez a segunda corrida em Detroit. Isso não entra muito na minha cabeça. Eu acho que acaba tirando um pouco do foco e da preparação dos times, dos pilotos, acaba se dando um valor muito grande para Detroit na definição do campeonato. Nada contra, é uma pista que eu até acho legal, assim, um circuito de rua que eu acho bacana, às vezes chove, é um circuito que dá algumas ultrapassagens, mas pô, não pode ter o mesmo peso da Indy 500, assim, para campeonato, né? Óbvio que ela não tem o peso para quem conquista a vitória lá, faz a pole lá, não tem nada que se compare com Indianápolis, mas na pontuação, no final das contas, é isso, você ganha as 2 corridas em Detroit, você faz o que o vencedor da Indy 500 fez. Não me parece justo. Peguei a pontuação dos 3 primeiros colocados para ilustrar mais um pouco a diferença que isso faz. Vocês podem conferir no Grande Premium o lado a lado que eu subi hoje sobre Dixon, Rossi e Newgarden, o começo da temporada deles do ano passado, o começo da temporada deles esse ano, porque para mim são os 3 favoritos e até únicos candidatos ao título desse ano. O Dixon era 7º antes dessa maratona. Os resultados: 2º no GP de Indianápolis, 3º na Indy 500, 1º na primeira corrida de Detroit, 4º na segunda corrida de Detroit, ganhou o GP do Texas. Ou seja, o Dixon não teve uma posição atrás do top 4 nessa maratona. Depois ele teve uma corrida que ele ficou fora do top 10 em Iowa, mas enfim. A maratona fez o Dixon saltar do 7º lugar ao posto de principal favorito ao título, ou, na pior das hipóteses, o favorito ao título ao lado do Rossi. Então fez toda a diferença para ele. Mesmo ficando fora do top 10 em Iowa, tendo essa pequena oscilação, ele foi campeão. O Rossi era 2º antes da maratona. Ele foi 5º no GP de Indianápolis, 4º na Indy 500, naquela recuperação fenomenal, 3º em Detroit, 12º em Detroit, que foi aquela corrida que ele foi otimista demais, quando tinha que parar ainda e começou a brigar com o Hunter Ray, que não tinha nada a ver com isso, e foi 3º no Texas. Apesar do 12º lugar em Detroit, foram bons resultados competitivos e que mantiveram ele na disputa pelo título como ele já estava antes. Depois ele ainda ficou fora do top 10 em Road America, que foi aquela corrida meio doida assim, para boa parte dos favoritos. Mesmo assim ele foi vice-campeão. O Newgarden é completamente o oposto do Dixon, e é o que remete ao que eu falei no começo do vídeo. Você pode ser o melhor da maratona e não ser campeão, mas se você tiver uma péssima maratona, você não vai ser campeão. Foi o caso do Newgarden. Ele entrou em 1º, né, antes das corridas em Indianápolis. Foi 11º, 8º na Indy 500, 9º em Detroit, 15º em Detroit, 13º no Texas. Ele basicamente teve todos os piores resultados da temporada dele praticamente foram juntos na maratona. Tanto que depois ele não ficou fora do top 10 em mais nenhuma prova. Antes da maratona, nenhuma prova fora do top 10. Só nessa maratona, 3. O Newgarden perdeu o título do campeonato nessa maratona. Foi justo? Foi injusto? Não sei. O calendário está aí, todo mundo concorda, as equipes, pilotos. Eu particularmente acho que deveria ser um pouco mais dosado. Dá para encavalar a corrida mais para frente. Ou mais para trás, tem 3 finais de semana sem corrida, 2 finais de semana sem corrida. Não precisa ter tantas semanas com corrida consecutivos, isso cansa. Eu adoro a Indy, mas isso acaba sendo cansativo e até injusto na disputa pelo título. Vocês concordam? Discordam? Acham muito legal? Põe aí nos comentários, se inscrevam no canal, deixem o like, compartilhem o vídeo, enfim. Daqui a 2 semanas estamos de volta. Valeu! Seguro Auto Use eu monto como quiser e só pago pelo que eu escolho. Se eu tirar o picles, eu pago menos, né? Não. Rápido. E do meu jeito. Só na Use mesmo. Baixe o aplicativo e contrate. Use. Seguro tipo você.